relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E assim, irmãos, nós vamos nesta noite dar aí continuidade à meditação que estamos tendo sobre a mensagem à festa das trombetas. Eu disse para a igreja que estaríamos estudando este ano inteiro, né? Porque tem muitos tópicos ali que a gente está abordando. E hoje eu estava meditando sobre a expiação, e realmente, provavelmente, em alguns cultos, nós vamos necessitar de mais alguns cultos para falar sobre a festa da expiação. Por quê? Né? Por que falar sobre a festa da expiação? Porque é exatamente a festa que está por vir para Israel, né? Então, entre a festa de Pentecoste e a festa da expiação, encontra-se a festa das trombetas. E enquanto passamos por isso, né, vamos abordando isto, eu creio que a minha oração, irmãos, e o meu desejo é que não seja, né, algo intelectual, né? Não seja algo intelectual, mas que possa ser algo, né, que venha nos trazer crescimento, amadurecimento, posicionamento, né? Estava lendo a mensagem Paradoxo, né? Vocês podem se assentar, se acomodar, né? E nesta mensagem Paradoxo, o profeta disse que ele, no parágrafo deixa eu ver aqui, no parágrafo 254, ele disse assim: e através do seu sacrifício mortal no Calvário e sua ressurreição, posicionalmente colocou sua igreja naquele reino. Que o mesmo Deus invisível pudesse vir
para dentro da pessoa e fazer a palavra visível. Ó, que coisa! E eu desejo que minha igreja possa ter isto. Se vocês pudessem ver, amigos, o Deus invisível fazer-se visível. Agora ouçam, vamos estudá-lo outra vez agora. Eu tenho muitas vezes querido vir a uma igreja e eu tenho mencionado vê-la. Eu acho onde eu possa andar da porta dos fundos, porta da frente, aonde quer que ela esteja, olhar através da audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderá ficar ali. Não. O Espírito o chamaria para fora. Vê vocês? Ele realmente não poderia ficar. Tal como Ananias e Safira. Vocês realmente não poderiam fazê-lo. Não haverá nenhum pecado naquele grupo. Não, Senhor. Vejam, o Espírito rapidamente faria isto, como que rapidamente o Espírito, como fez nos tempos de Pedro, né? Não importa o que fosse, quão pouco, isto seria feito. Ver mulheres e homens assentados ali sobre o poder do Espírito Santo e o Espírito de Deus movendo-se perfeitamente, movendo isto. Alguém tem feito alguma coisa errada na congregação? Não poderia. Eles não poderiam. Eles viriam rapidamente e confessariam antes que o Espírito Santo os encerrasse naquilo. Para confessarem aquilo antes de virem dizer isto, pois eles saberiam imediatamente que isto iria ser chamado, correto? Esta é a igreja do Deus vivo. Como meu velho coração agora está se tornando velho, como eu desejei me pôr de pé e ver uma igreja como essa. Eu posso ainda, eu espero que sim, obras perfeitas de Deus, sem pecado, agora, que poderia entender. Então veja, agora aqui está um grupo de pessoas para receberem oração. Aí ele vai falar sobre a oração. Mas ele fala desta igreja que está crescendo, essa igreja que está amadurecendo, esta igreja que está caminhando, irmãos. Na mensagem ainda, paradoxo, parágrafo 261, ele disse: mas nós estamos caminhando para alguma coisa maior do que esta agora. Sim, nós estamos nos levantando acima daquilo. Vê? Nós estamos indo para aquela palavra falada. Eu simplesmente pude crer nela. Você não duvide. Então veja, como eu estava mencionando antes da oração, de como, irmãos e irmãs, de como as coisas estão nos levando ao nível mais alto, a um posicionamento. É um amadurecimento, né? A igreja. E eu estava lendo hoje na mensagem Águas de Separação. Eu vou ler aqui depois da festa das trombetas. Mas são coisas que eu vejo que temos que falar, né? Temos que falar e que traz para nós, né, uma palavra para nos alimentar. Irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Eu sempre vejo que aquilo que o profeta disse
Ele fala que ele estava, certa vez, ele foi orar por uma irmã alguém que estava no hospital, e quando ele foi orar, tinha outra irmã ali do lado, e aí ele perguntou, né, dessa história que eu estou relatando, quando foi orar, né, ela pediu para ele fechar as cortinas, né, e ele disse o que ela era, né, ela disse, eu sou de tal denominação. Aí ele disse, eu pensei que a irmã era cristã. E ele sempre menciona esse episódio, e menciona outros episódios. E quando ele perguntava para as pessoas o que as pessoas eram, dizia, eu sou batista, eu sou metodista, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo, né? E ele disse, as pessoas raramente dizem ou dão a resposta correta quando se perguntam, né, o que você é, sendo um crente. O que você é? Eu sou de certa igreja, eu sou de certo grupo, eu sou... Essa resposta correta é dizer o quê, né? A quem você pertence? A qual igreja você pertence, né? O que você é? Eu sou um cristão. Eu pertenço à igreja de Jesus Cristo. É um corpo, irmãos. E nós somos batizados neste corpo. Então, estes, né, que são cristãos, então eles creem em Cristo, né? E não somente crer, mas ser cristão, né? Verdadeiro, não ter somente um nome, né? Mas ser um cristão verdadeiro é ser como Cristo, é ter esta piedade, né? Piedade é um dos degraus da estatura, é ser como Cristo. Então você não pertence a nenhuma denominação. Você pertence a Jesus Cristo. E, irmãos, é tão nítido, tão claro, que aqueles que creem na Bíblia não podem separar a palavra de Deus de Deus. Você pode separar a palavra de um homem do homem? Nós temos aprendido que o homem não vale mais do que a sua palavra. Então os dois são um, né? Por isso que Jesus dizia isso. Eu e o Pai somos um. Você não pode separar a palavra de Deus de Deus. Então você não pode dizer que tem Deus e negar a palavra de Deus, e negar a Bíblia. Então, quando falamos, irmãos, das Escrituras, né, da Bíblia, da palavra de Deus, estamos falando de Deus. Eu creio em Deus, mas não creio na palavra? Duvida da palavra? Então, Jesus disse certas vezes, por que vocês me chamam de Senhor? Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando, né? Por que vocês me chamam de Senhor? Se eu sou o Senhor, então vocês obedecem o que eu mando. Então, quando falamos da palavra, quando falamos de Deus, encontramos que Deus é a sua palavra, porque o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, vamos para as Escrituras e vemos que, irmãos, o porquê, né, irmãos, o porquê que nós cremos em um profeta. O porquê que nós cremos em um profeta. Falamos no culto passado aqui sobre profecias. Deus é um Deus, né, de profecias, não, de promessas. Deus é um Deus de promessas. E nós cremos em suas promessas. Então, se, irmãos, nós cremos em suas promessas e cantamos este hino, então nós sabemos que nesses dias Deus prometeu.
Tem um hino que cantamos aí do irmão Fábio que diz assim, né? Deus prometeu chuva de poder. Lembram desse hino? Quantos lembram? Diga amém aí, né? Para os filhos, a luz do entardecer. Mais ou menos assim, né? Chuvas de poder, promessas fiel. Então, Deus prometeu, somente confia em Deus. Deus prometeu chuva de poder para os filhos da luz do entardecer. Chuvas de poder, promessa fiel. É para ti, somente confia em Deus. Amém? Isto, irmãos, é o que o profeta estava dizendo na mensagem paradoxo aqui, né? Uma igreja firme. Uma igreja sólida. Por isso que nós somos um povo que cremos em seus profetas. Estava ouvindo hoje, né, um rabino, né, falar, sabe que Israel está clamando pelo Messias lá. Lá é a figueira, né? No culto passado aqui, nós falamos um pouquinho de Cantares de Salomão. Eu achei muito tremendo quando Salomão, em seu capítulo 2, verso 11, diz: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da rola, né, da pomba, ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Que tempo, né? Que tempo é este, né? Que tempo é este? Então, sabemos que Israel, eles creem em seus profetas. E nós também cremos, porque nossos olhos foram abertos. Os olhos deles foram fechados. Eles não puderam ver que Jesus era o Messias, o profeta, como Moisés. A samaritana reconheceu: vejo que tu és profeta. Ele prometeu: eis que Elias virá antes do dia grande e terrível do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos aí um sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7. A voz do sétimo anjo. Então, nenhum pastor tem uma mensagem própria, nenhuma igreja. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra o caminho a seguir. Esses dias eu estava vendo alguém dizer: eu não cito muito, né, o irmão Branham. Um cita menos, outros citam mais, né? Estava pensando, não cita o William Branham muito no púlpito? Por que será? Sendo que cita Paulo, cita Pedro, cita Tiago, cita João. Qual que é a diferença? Cita o livro de Daniel, cita o livro de Ezequias, de Jeremias, de Oséias. Não foram todos homens de Deus? Não cita Elias? Elias, 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 Elias. A Bíblia fala que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões. Elias. Agora, citamos
João, citamos Judas, citamos Elias, citamos os homens de Deus, os apóstolos, os profetas, citamos nomes destes homens. Agora, Deus envia um profeta nesses últimos dias, na qualidade de um profeta, e não podemos citar o nome dele? Recebemos ele na qualidade de um profeta, e citamos o nome. Citamos o nome na qualidade de um profeta. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Está escrito lá no livro de João, está escrito lá no livro de Paulo. Paulo a Timóteo, Paulo a Filemão, Paulo a Gálatas, Paulo aos Coríntios, Timóteo, Tito, Judas, Lucas, o médico. Falamos até, a profissão dele é Lucas, o médico. Mateus, João, Marcos. E não nos envergonhamos de citar estes homens. Homens chamados por Deus e enviados. Aí quando chegamos ao mensageiro desta era, citamos Martim Lutero. As pessoas colocam tantas frases de Martim Lutero e o Wesley, frase. Aí quando se trata do mensageiro da era, William Marion Branham, às vezes ficamos assim, né? Nós não, irmãos, nós não idolatramos. Nós não o idolatramos. Mas lembre-se da palavra. Que quando você honra aqueles que são enviados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque citamos a mensagem de um profeta que Deus enviou. E esta mensagem não é de particular interpretação, nem dele próprio. Não é de particular interpretação. Foi um enviado a qual Deus usou. Por isso que citamos, irmãos. Por isso que colocamos dentro, dentro daquilo que estamos falando. Por isso que colocamos dentro. E é necessário dizer somente o que foi dito através da boca do profeta. O próprio Elias, como citamos aqui, Micaías não pôde mexer em nada do que havia sido falado por Elias. E tudo aquilo que foi falado pelos profetas, irmãos, não puderam mexer, pois não era o homem em si, com sua mente. Como disse Paulo, nós temos a mente de Deus. Eles eram inspirados para falar. Toda a palavra divinamente inspirada. Não era eles com suas mentes. Era Deus. Por isso que Jesus citou, aqueles a quem a palavra veio eram chamados deuses. Era Noé com sua mente? Não. Nenhum homem com sua mente normal, nos tempos de Noé, poderia construir uma arca com madeira de gofer. Nenhum homem com sua mente normal. Não era razoável. Não tinha chuva, mas não era a mente de Noé, era a mente de Deus. Nenhum homem em sua mente normal poderia dizer: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías. Vocês estão entendendo? Por isso que quando citamos, eles citavam a igreja Isaías, através do profeta Isaías. Irmãos, os próprios judeus, quando voltaram para a sua terra, vocês já ouviram esta citação? Quando os judeus voltaram para a sua terra, estavam todos espalhados, estavam voltando, como estamos falando aqui, deles voltarem. Vocês sabem que foi enviado um avião pela ONU
para que levasse eles à Palestina e soltasse eles lá. Eles não queriam entrar, irmãos, no avião. Uma vez aqui nós mostramos até mesmo a foto do avião e a declaração e tudo, há muito tempo atrás. Até que um rabino mostrou uma profecia proferida por um dos profetas, que eles iriam retornar em asas de águia. Quantos lembram disso? Aí quando aquele rabino leu isto para eles, olha, foi profetizado que nós voltaríamos para a nossa terra em asa de águias. Aí está. Eles creem em seus profetas. Foi profetizado. Então, nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que é conhecido como a Era da Águia. Um profeta águia. E nós somos águias também. Somos filhos da luz. Não está contente de saber isto nesta noite? Não está alegre em poder saber isto nesta noite? Então, quando vamos para as palavras do mensageiro, nós vemos que ele fala na mensagem as águas da separação. No parágrafo 29, ele diz assim: então, este é o problema com as pessoas hoje. Agora encapta, irmãos, todos que estão me ouvindo. Talvez você veja assim, por que o pastor está entrando nisto? Eu tenho ensinado à igreja sobre isso, nós viajarmos no canal que o Espírito Santo está nos levando. Preste bem atenção, que eu estou abordando isto de um ângulo, de uma forma, a vermos que aquilo que nós estamos ouvindo não é para nos fazer intelectuais. Culto de domingo não é para fazermos intelectuais. O culto de terça-feira não é para fazermos intelectuais. O culto de quarta, o culto da leitura, não é para nos fazer intelectuais. Ainda que ele disse, o problema hoje, com as pessoas hoje, é que vocês vêm para a igreja. A igreja, que é a água da separação, né? Onde se prega a palavra. Está tudo bem. Ouve a palavra. Isso é muito bom. Você é separado de seu pecado, mas você vai com uma fé intelectual. Esta é a razão pela qual você não pode crer. Esta é a razão pela qual você volta e peca da maneira que peca. Quantos estão ouvindo só de uma forma intelectual? Estão escutando para se tornar intelectuais da mensagem. Quantos estudos, quantas leituras da Bíblia, quantas citações das Escrituras, citam de cor, fala bonito, tudo intelectual. Tá, mas aonde que se prova que é intelectual? Como disse o profeta, sabe aonde que se prova que é intelectual? Na vida. Nos atos. Porque aquela palavra não se fez carne naquela pessoa. Não se manifestou. Como ele disse que a Bíblia disse, ele falando aqui, Jesus fez as obras de seu Pai. Só escuta esta porção, um pouquinho. Jesus fez as obras de seu Pai, porque o Pai estava nele.
Isso é porque as obras foram feitas. Porque o Pai estava no Filho. São João. Você lembra por que Jesus disse? Agora, vamos ler essa escritura, né, de São João. São João capítulo 8. Verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Pessoas que não se firmam na verdade. Não se firmam. Como disse o profeta certa vez, eles são movidos às intempéries do tempo. Né? Ele fala isso, né, na mensagem Véu Adentro. Né? Por que as pessoas são tão flutuantes? Né? Então está sol, está lua, está o vento, está a nuvem. Né? Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia é crente, outro dia já não é, né? Não se firma. Não se firma. Mas eles não se firmam por um motivo. Uma hora, agora vai, né? Agora vai. Agora vai firmar. De repente, vocês vão ver o que o profeta disse aqui. Depois nós vamos conectar aqui. Agora vai, agora firma, né? Aí, de repente, está lá embaixo. Assiste o culto domingo. O culto domingo, irmãos, mas olha, na segunda-feira vai começar, aí já começa segunda, de repente terça, e vai aqui e vai ali. Olha a vida dessas pessoas, irmãos. Olha a vida desses intelectuais. Intelectuais da Bíblia, intelectuais da mensagem, intelectuais, né, cheio de teologias e citações. Mas olha a vida, com a mesma boca que louva o Senhor e fala das coisas do Senhor, louva ao diabo, canta as músicas mundanas, fala palavrão, xinga, e vive aí, né? Olha só essa vida. Tá, aí você olha aqui e vê o seguinte, não se firma, por isso que eu estou dizendo, não se firma. Então veja, não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, porque você vai ver, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por quê? Por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós, bem, que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes, honra meu Pai, e vós me desonreis. Então veja que, exatamente, irmãos, exatamente isto. Preste bem atenção nisso, exatamente isso aqui. Essa fé intelectual vinda, né? Como ele disse aqui,